Olá, bom dia a todos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês nesse dia e que possamos agora desfrutar de momentos a sós com Deus, refletindo na Sua palavra. Estamos aí no 8º dia dessa jornada sobre vida plena, sobre saúde, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre saúde financeira. Precisamos também, irmãos, nos preocuparmos com as nossas finanças. Quando as finanças vão bem, o restante da nossa vida vai bem também. É um dos pilares da nossa saúde, né? Quão ruim a gente ficar tendo que ficar pensando, nossa, como que eu vou fazer esse mês, as contas, as dívidas, as preocupações financeiras. Então a palavra de Deus, Ellen White também, né, iluminada por Deus, nos dá vários conselhos aqui e nos ajuda a como entender melhor essa questão financeira. Eu gostaria de ler o que a Bíblia diz lá em Provérbios 11:25, que diz assim: A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá a sua sede saciada. Então veja, esse verso fala sobre generosidade, ser generoso, doar as coisas, ajudar as pessoas, né? Usar os nossos recursos para abençoar a vida de outros. O pensamento financeiro, meus irmãos, ele é simples, mas infelizmente poucas pessoas entendem o seu real sentido. O pensamento financeiro é assim: a gente precisa entender que tudo que há nesse mundo é de Deus. E nós fomos colocados, a criação original lá de Adão e Eva, foi nos colocado como mordomos desse mundo. Ou seja, esse mundo é para nós, todos os recursos são para nós e nós devemos usar isso em prol do nosso bem, mas também do bem daquelas pessoas que não têm a mesma possibilidade de alcançar esses recursos que nós temos, né? Então a gente precisa entender um pouco isso, que a gente não pode se apegar às coisas, aos bens, ao dinheiro, né? A gente precisa se apegar a Cristo Jesus. Eu gostei muito da ilustração do evangelista John Wesley aqui, que fala que ele foi visitar uma propriedade e depois do fazendeiro mostrar parte dela durante o dia inteiro, né? No final, o fazendeiro perguntou: "O que você achou dessa minha propriedade?" E John Wesley respondeu: "Acho que você vai ter dificuldade em deixar tudo isso." Quando Deus nos pede para sermos fiéis em tudo que temos e somos, Ele está tentando nos ensinar a entregar as coisas terrenas para sermos capazes de receber as riquezas eternas e infinitas do reino celestial. Então veja, irmãos, Deus ele permite para nós, né, ter as coisas, mas sempre Ele pede que a gente seja fiel a Ele, que a gente sempre desprenda o amor a essas coisas e permaneça o amor dele, porque vai chegar o dia em que Ele vai pedir uma troca. Ele fala assim: ó, Giovanni, agora você vai largar tudo isso aí do planeta Terra, todos os seus bens, todas as coisas que eu te ajudei a conquistar e você foi fiel a mim, e agora você vai largar tudo isso e eu vou te dar em troca, por você ser fiel no pouco, eu vou te dar uma vida eterna. E ali sim você vai andar em cima do ouro, você vai vestir do que há de melhor e você vai ser eternamente próspero e feliz. Essa é a promessa divina. Só que muitas pessoas, por amar mais o dinheiro, os bens, as coisas, eles vão trocar essas coisas terrenas que se acabam pela vida eterna. Enquanto deveria ser o contrário, que a gente não tivesse apego nenhum a essas coisas e quando Deus nos pedir para fazer algo com os recursos que temos, a gente se desprendesse facilmente. Vamos ampliar um pouquinho mais esse pensamento? No subtítulo O Poder dos Recursos Usados para o Bem, diz assim: o dinheiro é um legado de Deus, não nos pertence para gastá-lo na satisfação do orgulho ou da ambição. Veja, o dinheiro não é para ser gasto com o nosso orgulho, né? Para nossa soberba, para a gente se engrandecer, se mostrar.
e nem com a nossa ambição. Eu preciso trocar de carro porque o meu vizinho trocou e eu também posso trocar, então eu vou atrás disso aí. O dinheiro não deveria ser gasto com esse tipo de pensamento, com esse tipo de coisa. O dinheiro, a gente vai entender que ele deve ser gasto para quê? Para as nossas necessidades, para nos dar uma vida próspera, né? Uma vida que seja ali digna de ter uma condição confortável, que a gente consiga ajudar as pessoas, que a gente consiga fazer o bem, que a gente consiga ter um bom descanso e que a gente consiga também abreviar a volta de Jesus com os nossos recursos. Como, Giovanni? Sustentando muitas vezes o ministério de Deus, a igreja de Deus, né? Que é os nossos dízimos e as nossas ofertas, que a gente sabe que são para pagar o salário dos pastores, né? E as ofertas ali para manter o templo de Deus, ou seja, manter o local onde as pessoas vão receber a oportunidade de salvação e vão ouvir da sua palavra. Outro trecho aqui sobre o perigo dos recursos usados para o mal diz assim: alguns limitam a vida a acumular bens. Não está dizendo que não é para a gente ter bens. Aqui está dizendo que alguns limitam a vida, ou seja, dedicam toda a vida apenas para acumular bens, sacrificando o descanso, o sono, o conforto por esse único objetivo. Ou seja, está quebrando o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. A nossa vida deve ser dedicada primeiramente a Deus. E naturalmente a gente vai ter sim bens, vai ter sim coisas aqui na terra, mas essas coisas de maneira alguma devem tomar o lugar de Deus. Seu corpo naturalmente forte se debilita. A doença se instala como consequência do abuso da força física e a morte encerra o cenário de uma existência distorcida. Será que a nossa existência aqui ela tem sido real em Cristo Jesus ou tem sido uma existência distorcida? Você tem corrido o dia inteiro em busca do quê? Meus queridos irmãos, amigos que estão assistindo esse vídeo, que Deus nos dê sabedoria, que a nossa busca diária não seja por acumular bens. E acumular bens não quer dizer você ter muito ou pouco, quer dizer o seu apego a bens materiais. Tem gente que é apegada a uma galinha e tem gente que é apegado a 10 milhões de reais da mesma forma que é apegado a uma galinha. É o amor que você tem àquilo que Deus te deu, não é a quantidade. Então, nós precisamos entender que isso é uma forma distorcida de viver. Não é o seu objetivo de vida conquistar coisas, ganhar dinheiro e se mostrar para as pessoas que você pode mesmo e que você conseguiu conquistar um monte de coisas. Não é esse o objetivo da vida. O nosso objetivo da vida é a gente glorificar a Deus. Com o quê? Com o nosso corpo, com a nossa mente, com os nossos bens materiais. Como que a gente glorifica a Deus com nossos bens, com o nosso dinheiro? Destinando parte dele para a gente apoiar a obra de Deus, para a gente avançar a obra de Deus. Aqui tem mais um trechinho que fala sobre o perigo da avareza. Economia não precisa ser sinônimo de avareza. Muitos desprezam a economia, confundindo-a com a avareza e a mesquinhez. A economia, porém, harmoniza-se com a mais ampla liberalidade. Verdadeiramente, sem economia não pode existir real liberalidade. É preciso que poupemos a fim de podermos doar. Então veja, o que seria uma pessoa avarenta? E você estudando a Bíblia, você descobre que isso é um dos pecados. É você ser apegado ao dinheiro. É você ser apegado ao dinheiro de forma nojenta. É só você parar para pensar. Não é difícil você ver pessoas que ela é muito apegada ao dinheiro. Chega a ser nojenta. Ela não tem coragem. Às vezes ela anda com uma roupa rasgada porque ela acha que andando com aquela roupa rasgada e mantendo dinheiro lá no banco, ela vai estar fazendo bem para
para sua posteridade, né? Para o seu futuro. Irmãos, não é por aí. Não é por aí. Os recursos que Deus nos dá, eles devem ser empregados para o nosso conforto, para a nossa família, para aquilo que a gente vê que é útil para a nossa vida. Agora, uma vez que a gente tem tanto amor ao dinheiro, tem tanto de forma nojenta amor a esse dinheiro, a gente acaba não gastando porque o dinheiro é mais importante. Você talvez não percebeu, mas a pessoa que vive dessa forma, ela é escrava do dinheiro. Ela trabalha só pelo dinheiro, ela faz as coisas só pelo dinheiro. Ah, eu não vou viajar porque eu não quero gastar nada. Irmãos, precisamos ter sabedoria com isso. Agora, economia é diferente. Economia é você poupar gastos em prol de um objetivo, né? E cada pessoa tem os seus objetivos e então é necessário poupar, mas não ser avarento. Não você ter um apego excessivo ao dinheiro de forma nojenta. Em nosso guarda-roupa, precisamos visualizar como que escrita pelo dedo de Deus a mensagem: deem roupas aos que não têm. Na sala de jantar, na mesa coberta de abundante alimento, devemos ver escrito: repartam a sua comida com os famintos. Isaías 58, verso 7. Quantos recursos são gastos com artigos que são meros ídolos, coisas que absorvem pensamentos, tempo e energias que deviam ser empregadas para fins mais elevados? Quanto dinheiro é gasto em casas e móveis caros, em prazeres egoístas, comidas luxuosas e nocivas, em prejudiciais condescendências com o próprio eu? Quanto é esbanjado em dádivas que não beneficiam ninguém? Quem escreveu isso foi Ellen White no livro A Ciência do Bom Viver, páginas 122 e 123. Isso que ela falou aqui é uma realidade, meus irmãos. Hoje você vê uma sociedade preocupada com a ostentação, com a luxúria, em se mostrar mesmo. Quanto mais caro é um patamar maior e você deve buscar isso aí. Irmãos, precisamos repensar essas coisas. Será que realmente precisa você usar uma roupa, alguma coisa que vai muito além do preço pré-estabelecido para aquela peça? Irmãos, nós precisamos fazer um equilíbrio quando a gente vai comprar as coisas entre utilidade e qualidade daquilo. Às vezes a gente só se preocupa com o valor, né? Compra sempre o mais barato. Será que isso também é saudável? Né? Comprar só as coisas mais baratas, às vezes aquilo não vai te durar. E o tempo que algo duraria normalmente 1 ano, às vezes vai durar 3 meses, porque você comprou algo de baixíssima qualidade, não pensou no custo-benefício. Tá? Então a gente precisa equilibrar essas duas coisas, né? O valor com a qualidade e procurar sempre o custo-benefício e algo que seja realmente útil para a nossa vida. Nós precisamos vestir, nós precisamos comer, nós precisamos de carro para andar, de moto, ou seja, o que for, né, de bicicleta, ou nós precisamos de bons tênis para andar. Não importa o que você precise, precisamos de casa para morar, precisamos de produtos de higiene, mas que tudo que a gente precise, que não seja para nós ostentarmos, ou seja, mostrar que estamos usando algo caro, mas sim nós mostrarmos que somos filhos de Deus e vivemos de forma digna, bem cuidados, porque somos seus filhos, mas não para se aparecer, mas para dar glória a Deus. Amém? Que esse seja o nosso objetivo nesse dia de hoje e que possamos cuidar da nossa vida financeira para termos aí uma saúde plena. Vamos orar? Poderoso e amado Deus, agradecemos a Ti por esse maravilhoso dia. Que o Senhor nos ajude a melhorarmos nossa saúde financeira. E se ainda, Senhor, tem coisas que estamos fazendo errado em relação a esse aspecto da nossa vida, Senhor, nos ajuda a melhorar. Nos ajuda a viver conforme aquilo que a gente ganha, Senhor. E que nós possamos entender que nós não precisamos nos comparar com os outros, Senhor, na questão financeira, mas que precisamos viver de acordo com aquilo que nos é dado, Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor nos deu.
E, Senhor, nos ajuda a ter sabedoria sobre esse assunto e que vivamos nesse mundo para dar glórias a Ti e não para se gloriar com os nossos recursos, com os nossos bens e demonstrar ostentação, Senhor. Tenha misericórdia de nós, nos prepara para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Um bom dia a todos e até amanhã.